Agora nós estamos no vídeo 3, irmãos, para continuar o que nós falávamos no vídeo 2. Eu então, meus irmãos, fui uma pessoa que era do crime, era do mal, assaltante, ladrão, não valia nada, nem para a família, nem para a sociedade. O único na família que era assim, estava já nesse submundo. Tem gente que está no mundo e vai ser condenado por estar no mundo, mas tem gente que está no submundo. Uma escala de maldade e ruindade ainda pior. Mas há perdão, há salvação para essa gente, com certeza. A pessoa mais pecadora desse mundo, se ele se arrepende, se converte e quer praticar o direito e a justiça, com certeza Jesus Cristo está de braços abertos e vai apertar ele contra o peito com amor e carinho, vai dar uma atenção toda especial, vai se encher de alegria e os anjos vão fazer festa, por maior pecador que você seja. Nunca diga, para os meus pecados não há perdão. Será que Deus vai me perdoar, vai me aceitar? Nunca diga uma coisa dessa, pois é justamente para isso que ele veio. Quando ele foi crucificado, quem estava do lado de Jesus? 2 criminosos. E um terceiro, chamado Barrabás, era para estar ali, no lugar de Jesus. Seriam 3 cruzes. Um ladrão do lado direito, um do lado esquerdo e Barrabás no meio. Era ele que seria crucificado. Homicida, um criminoso. Mas o que aconteceu? Jesus, ele se entregou, ele se colocou no lugar de um criminoso. Deram a liberdade a um criminoso, Barrabás, um assassino. E crucificaram Jesus, um inocente. Ele se entregou, deu a vida. Veja que tinha mais 2 ladrões do lado dele. Um deles reconheceu a sua miséria, sua injustiça, e Jesus disse o quê? Hoje mesmo você estará no paraíso comigo, hoje. E Jesus morreu, e naquele mesmo dia levou aquele homem ao paraíso. Ele passou uma tortura, um sofrimento horrível. E ele reconheceu, de todos os males que ele tinha feito, reconheceu, nós merecemos ser crucificados, nós merecemos sofrer. Ele reconheceu, se arrependeu, e ali foi lavado no sangue de Jesus, purificado e perdoado. Porque Deus deu a Jesus Cristo o poder de perdoar os pecados. Sim, Deus deu a Jesus Cristo o poder de perdoar os pecados e ele passou esta ordem, este poder aos seus sucessores. Lá, começando por Pedro e os discípulos, os apóstolos, que estavam com ele quando ele ressuscitou e apareceu. Recebam o Espírito Santo, dou a vocês o poder de perdoar os pecados. Está lá no Evangelho de João. Vocês entenderam? E eles passaram aos seus sucessores. Então, deu-lhes o poder de perdoar os pecados. Não é preciso mais sacrifícios de animais, de aves, para perdoar, purificar o ser humano do pecado. Porque, antigamente, na religião judaica, era a religião de Jesus e dos apóstolos, de Maria, era a religião, não era cristã, era judaica. Era válida, era de Deus, mas claro. Quem estabeleceu a nova aliança? Quem trouxe o cristianismo foi Jesus. Assim que ele foi crucificado e ressuscitou. Então, nós temos o cristianismo. Vocês estão entendendo? Mas antes era o judaísmo, religião de Deus. E eles tinham o templo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, onde eles faziam sacrifícios pelos pecados, para purificar o povo de seus pecados. Era feito não de qualquer forma, mas por meio dos sacerdotes. Eles é que tinham a autoridade de perdoar e purificar o povo através de sacrifício de animais. Quando Jesus ofereceu-se a si mesmo como um cordeiro santo de Deus, como sacrifício para purificar o pecado de toda a humanidade, isto é, de todos aqueles que nele vão crer e o receber e se converter, então nós temos aí uma nova aliança, o cristianismo. Irmãos, deu a vida para não só salvar os criminosos, os mais pecadores, mas todos aqueles que também estão no mundo, que não são tão maus, mas que serão condenados também, porque tem muitos pecados e injustiça que os homens cometem, que a sociedade hoje
em muitos países, em muitas culturas e constituições de países e cidades, estados, que não condenam, por exemplo, o adultério, a traição. Você não vai preso porque traiu sua mulher, nem a mulher porque traiu o marido, porque o namorado traiu a namorada ou o noivo traiu a noiva, não vai preso. Mas na época do judaísmo, lei de Deus, era pena de morte para estabelecer ordem, juízo, santidade na família e no casamento. A moça, por exemplo, não podia ficar grávida solteira, de jeito nenhum. Ela precisava noivar e casar da forma correta. Não é como eles fazem hoje. Era santo, era santa, sim, essa atitude, essa expressão, esse costume. Fora disso, se ela se prostituísse na casa dos seus pais, pena de morte. Na época era errado? Não, certíssimo. Para que todo Israel temesse e levasse em grande consideração a lei santa de Deus. Você está entendendo? E olha o que aconteceu com o tempo, como a humanidade se corrompeu. No cristianismo não se mata uma pessoa adúltera. Se prega a palavra, se ora, anuncia o reino de Deus para que ela não seja lançada numa prisão lá do outro lado, que se chama inferno. E são muitas as prisões, muitas categorias. E lá vão esperar o juízo final, aonde serão lançados no lago de fogo, se os seus nomes não estiverem escritos no livro da vida. Julgamento final. Então ficam detidas lá. Vocês estão entendendo? Quando você morrer, você está preparado? Está preparado? Para onde você vai? Ande em maus caminhos? Jesus Cristo está de braços abertos, esperando por você. Estou falando de conversão sincera, de um verdadeiro cristianismo, que não é tão pregado assim em muitas igrejas, hoje, no mundo inteiro. Verdadeiro cristianismo. Irmãos, comigo aconteceu, tinha uma pessoa, depois, eu era jovem, solteiro ainda, e comecei a trabalhar. Era ladrão, comecei a trabalhar. Então aprendi a montar móveis e peguei serviço terceirizado de um outro jovem, indicado por um amigo. Ele passava serviços de uma loja e eu comecei a montar aqueles móveis e trabalhei durante um mês. Quando chegou na hora de receber, a loja pagava ele e ele me pagava. Não era ele que pegava direto da loja, era ele. Ele era um intermediário, então ele ganhava uma comissão em cima, assim, ganhava. Mas, desse serviço de um mês, ele disse para mim que não recebeu. Ele disse que a loja não pagou. Aí eu fiquei brabo, aí eu fiquei irado, meu irmão. Eu já estava no caminho de Deus, sim, já estava no caminho de Deus. Era um neoconvertido, sim. Mas não tinha um conhecimento como hoje, de toda a Sagrada Escritura, como hoje tem. Então, estava aprendendo ainda. Então, tinha esse detalhe aí, dessa palavra. E eu não lembrava dessa palavra, que nós lemos lá no primeiro vídeo. É Mateus 18, 21 a 35. Não lembrava, então eu fiquei irado. E fui na casa dele e quase bati nele, dentro da casa dele. Eu era bravo. E eu estava pensando que ele estava alugando. Ficou com o dinheiro e não queria me pagar. Então, eu não queria perdoá-lo de jeito nenhum, essa dívida. Então, comecei a intimar ele. Quase bati nele dentro da casa dele. Veja a situação. E ele tentando explicar que a loja não tinha pago. Não sei se ele estava falando a verdade. Talvez não. Talvez sim. Mas não importa se sim ou não. Agora eu sou um cristão. Fui perdoado de pecados e injustiças tão graves. A minha dívida era muito alta com Deus. E Deus apagou, perdoou. Agora tem alguém que me deve. Ele não pode pagar, não quer pagar, ou quem não quer pagar? A loja ou é ele? Não queria perdoar, mas Deus me fez lembrar. Não ali, em outra situação, porque eu estava irado, querendo receber, trabalhei um mês, não recebi nada. Não queria perdoar de jeito nenhum.
Aí Deus, pelo Espírito Santo, iluminou o meu coração. Eu não tinha muito conhecimento da palavra, da doutrina de Cristo, como tenho hoje. Ele me fez lembrar desse capítulo aí. Ele me fez lembrar dessa leitura. Eu te perdoei de pecados gravíssimos. E você não quer perdoar o teu irmão? Então eu caí em si, meus irmãos. Eu caí em si e realmente é verdade. Fui perdoado por Deus. Não merecia o perdão. Não merecia. Quantas pessoas eu causei dano e prejuízo financeiro? Ixi, emocional. Irmãos, físico, você está entendendo? Social. Nunca paguei, nem tem como pagar. Pessoas que não sabiam mais nem onde mora, pessoas que talvez já morreram. Vocês estão entendendo? Como pagar? Não tinha mais como, eu precisava de um perdão. Se Deus não perdoar, não tem como escapar, meus irmãos. Você está entendendo o que um criminoso, um ladrão, um assaltante, um bandido, uma pessoa que causa danos, quantos males ele causa, quanto prejuízo causa à sociedade. Veja a importância do Evangelho, da Palavra de Deus. Veja a importância desse milagre da conversão. Por isso estamos testemunhando e pregamos a você, através das mídias, para que haja também uma experiência com Deus, um encontro pessoal com Jesus Cristo, um novo nascimento, batismo no Espírito Santo, cura de suas doenças, de seus traumas, dramas, sofridos, libertação da mágoa, do ressentimento, do rancor, do ódio. Quanta gente ainda na igreja não perdoa, às vezes, coisas mínimas, muito menores do que isso que eu estou falando. E não é coisa tão grande, questão de dinheiro. Irmãos e irmãs, o que aconteceu? Eu, então, caí em si, me lembrei dessa palavra, isto é, o Espírito Santo me fez lembrar. É verdade, eu fui e pedi perdão para ele. Você está entendendo o que deve ser feito? Nós vamos ver isso no outro vídeo, agora no quarto vídeo, para continuar esse assunto que estou falando. Está em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26. Mateus 5, 23 a 26. Vamos continuar nesse quarto vídeo. Amém?